Olá! Trouxe hoje para você umas dicas bem legais de confeitaria com bico nesse bolo que eu vou mostrar aqui no tema Jardim Encantado. Então eu procurei colocar alguns bicos e também mostrar como é o chantininho. Então já curte aí e acompanha para você ver como que ficou. Para começar, vou mostrar algumas ferramentas. Aqui eu tô com o bico pétala 104, o bico pitanga 1M e um pitanga 20. Também uma bailarina adaptador de flores, né? E um suportezinho de colocar. E o bico folha também, pra gente fazer detalhes, 352 e a tesourinha. Mas não é necessário. Tô usando aqui um prato, né? Um cake bird mais grosso. Porque o bolo é de 2 andares, então tem que ter firmeza pra aguentar o bolo, né? E aqui eu tô usando também, vou usar para escoramento do bolo. Como não é um bolo tão grande, ele é só de apenas 50 fatias. O andar de baixo dele é de 25 centímetros, que eu sei que vocês vão me perguntar. E o de 15 vai em cima. E este bolo tem aproximadamente 10 centímetros de altura. Então, o escoramento aqui pode ser usado o próprio pega-balão. E eu reforcei ele aí, coloquei vários, porque ele vai suportar o peso do bolo. Eu coloquei aí, já já vou mostrar pra você. E para o central aí, que eu vou fazer um guindaste, eu vou usar o próprio caninho para bolo. E aqui eu tô mostrando que tem várias espessuras que você pode trabalhar. Então, vai depender mesmo do tamanho do bolo, né? O peso que ele vai suportar. Aí eu coloquei, né? Rodeando onde vai suportar o bolo, então ele vai ficar apoiado aí e não vai pressionar o bolo de baixo. E eu medi o centro aí para vocês verem que vai fazer o guindaste. Nessa parte aqui, eu vou fazer a base do bolo menor usando 3 disquinhos de isopor. Mas se você tiver aquele isopor de 1,5 mm, acho que é 1,5 mm, ele já é suficiente. Como aqui eu não tinha, tinha só aquele de pizza, eu gosto de juntar 2 ou 3 dele, depende do tamanho e do peso do bolo, né? Se for bolo maior, eu até junto mais. E às vezes eu enrolo até no plástico filme quando é grande. E vou furar todos no mesmo lugar certinho. E para dar o espaço de passar o caninho, tá vendo? O caninho do bolo. E aqui vai ser o nosso guindaste, que não precisa ser comprado, a gente pode fazer. Olha que legal. Vou chegar mais perto, né? Com isqueiro mesmo, eu vou esquentar o caninho, ele vai derreter, esse é aquele caninho próprio para bolo. Vai começar a derreter e é o momento que eu faço, né, que eu prenso o guindaste. Na verdade, aqui eu tô usando 2 isopor, mas tem bolo que eu uso 3. Esse não era um bolo pesado, ele tinha mais ou menos 1 quilo de bolo. E aí começou a derreter, é o momento, eu vou pegar na própria pedra aí, né, no granito, vou pressionar ali, aí já vai formar essa bordinha que vai ser o meu suporte do guindaste. E é super seguro. Se fizer direitinho, você não vai ter problema. Aí vai ficar chamuscadinho aí do queimado, você lava ali o caninho, né? Ou passa um álcool com o Perfex e pronto. Essa bordinha que vai segurar, ela não pode ser da mesma largura do buraco. O buraco tem que ser mais estreito. E ali o peso do bolo não vai forçar. Também você pode usar o próprio cake bird, que já vem com furo no meio, ou o próprio guindaste comprado pronto. Vai depender do trabalho que você vai fazer. Então, olha que legal. Eu tô tirando o bolo, que já fica recheado, geladinho, né? Eu gosto de deixar dormir na geladeira. Às vezes eu levo até um pouquinho no freezer para dar aquela firmada, começar a querer congelar para o bolo ficar mais, além de ficar mais gostoso, fica mais firme. Coloco aí no centro do bolo e do jeito que ele vai encaixar direitinho no disquinho de isopor, porque os dois têm a mesma medida. E olha só, viu? Gastei bem menos do que comprar o guindaste. O guindaste o pessoal não devolve, né? E aí você pode brincar, dançar, tá vendo? É seguro. Eu já tô acostumada a fazer isso. Ó, fazendo até gracinha, né? Olha que bacana. Essa hora aí tava comendo umas castanhas, que eu deixo aqui, eu fico comendo as castanhas, porque apesar que todo mundo pensa que a gente come bolo, doce, salgado, não. Eu como às vezes as frutinhas mesmo, ou castanha, né? Agora eu vou limpar o Perfex que eu uso para mexer no bolo, não é o Perfex que usa na pia, tá? É só mesmo para limpar o prato do bolo, o caninho e os farelinhos que caem. E bora, né? Decorar esse bolo.
vou mostrar aí pra você, eu tô medindo, pra eu ter uma noção do tamanho que é, da altura que é o bolo. E vou cortar o caninho, deixando aproximadamente a altura do bolo, porque essa altura, esse caninho vai ficar embutido dentro dele. Quero lembrar as pessoas que gostam aí de sempre estar reclamando, comentando nos vídeos, tô sem luva, não é obrigatório trabalhar na cozinha de luva. Tem uma pia do meu lado, lavo a mão o tempo inteiro e trabalho com higiene e segurança dentro das normas que tem que ser. Só para fazer essa lembrança. E aí, vamos lá. Limpar nosso local de trabalho, para não ter risco de ter pedacinho de plástico, né? Quando serra algumas coisinhas assim, pode acontecer de ter. Aqui eu vou mostrar para você o meu chantininho. Ele já fica batido, eu gosto de bater um dia antes, ou se for no mesmo dia, eu deixo ele descansar algumas horas. Porque senão ele não fica tão bom quanto ele quando ele está descansado. E às vezes, dependendo do trabalho que você vai fazer, eu já guardo nesses saquinhos de... Acho que chama PP, né? Saquinho PP. Não é a medida dele, é a espessura do plástico. Aquele que o pessoal usa para embalar presente, roupa, e compra na casa de bolos mesmo, tem. E economiza muito o nosso saquinho de confeitar, porque aqui mesmo tem vezes que eu não acho. É só massagear bem o saquinho para ficar bem homogêneo e fazer um cortezinho com a tesoura e vir aplicando no seu bolo, como se fosse o saquinho de confeitar mesmo. Você completa o bolo todo. Eu não gravei a parte de alisar o chantilly, mas muitas pessoas já sabem, né? Como alisa o chantilly e o chantilly. Então, acho que eu falei aí, eu achei que tava filmando e não tava. Porque como eu gravo sozinha, eu mesmo que edito, aí às vezes fica alguma parte, a gente acha que tá gravando e não tá. Eu peço desculpa nesse momento. Aí, eu só cobri ele e alisei normalmente com a espátula. Fui passando até ficar tudo bem lisinho. Completei com o chantilly que tinha aí. E eu já deixei os chantilly tudo tingidinho, no caso. O verde, o rosa. E o verde eu já deixei com o bico dele. Eu coloquei o adaptador, porque eu posso trocar o bico, aí eu não fico presa em fazer um saquinho para cada cor. Então, com o adaptadorzinho, eu só encaixo ali e já decoro o bolo, entendeu? Acho que é mais fácil dessa forma. E com o bico folha, eu vim fazendo os galinhos, né, de flores. Rodando aí na bailarina e montando já os raminhos onde eu iria fazer as flores. Eu irei fazer as flores, né? E vou dando forma já na decoração. Agora, esse aqui já é um bico pitanga. Pitanga 20. E eu vou fazendo esse rococózinho, montando, né, alternadamente, para fazer um bolinho bem colorido. Cada raminho assim, onde eu quero aplicar o amarelo. E aí, errei. O chantininho ele é mais firme, eu posso retirar. Coloquei no lugar errado. E aí, eu continuo o meu trabalho. Agora, né, com rosa e o bico pitanga 20... eu venho fazendo um pouco mais de pressão para dar um efeito diferente na flor. Às vezes o bico é o mesmo, é o tipo de pressão e o ângulo que você inclina ele faz um modelo diferente, tá vendo? Tudo é técnica e jeito. Já tá uma gracinha, né? Eu fiz o bolo branco, depois eu tingi um pouquinho de chantininho mais molinho, né? De verde, bem clarinho, e apliquei por cima e alisei, porque essa parte eu esqueci de gravar. Achei que tava gravando e não estava. Então, eu vou trocar o bico aqui agora. Eu vou tirar no adaptador. Na verdade, eu não tava com o folha, eu tava com o perlê. Um bico perlê. Agora sim eu coloquei o folha. Eu gravo tudo primeiro, depois eu venho e vou fazendo a edição do áudio. Porque é mais fácil, porque fazer tudo sozinha complica, né? E aí eu vou colocando uma folhinha com ele inclinadinho, pra onde eu achar que fica melhor. Mas vai ter uma parte aí que eu tô fazendo de perto, um acabamento, que vai ficar bem legal. Tem gente que acha que esse bico é só pra fazer folha. E não é. Criatividade é tudo, gente. Igual eu falei, é pressão e o ângulo. Dependendo da pressão e o ângulo que você inclina o bico, com o mesmo bico você faz muitos trabalhos diferentes. Faz uma baguncinha, mas faz parte, né? A pia já vai ficar cheia de vasilha. Olha o bolo, gente, no guindaste. Olha, também já tá alisado e coberto.
Felizmente a parte que eu cobri não deu tempo, não filmou, mas dá pra você ver. Ó, aí eu centralizei, o bolo a gente pode pôr, mexer com ele no lugar certo. Aí eu gosto de pegar um outro pedaço de caninha, né, e pra poder aprofundar ele. Esse já trava o bolo, né, de cima no de baixo, e não deixa o bolo de cima ficar dançando, entendeu? É bom ir com calma pra não fazer assim, estufar o bolo, não dar uma bolha de ar no bolo, né, que está pressionando, empurrando massa. E já tá no jeito. Se ele fosse de 3 andares, de 2 andares, de 4, tudo a gente ia tentar fazer essa estratégia no bolo de chantininho. Olha só, que gracinha. Vamos seguir decorando. Aqui, acho que já tá no bico chuveirinho, né? E deixa eu ver. Eu continuo o bico folha, tá? E dá um efeito muito bonitinho no bolo. A decoração fica incrível. Vou pôr até mais perto pra você ver, ó. Tá vendo? A inclinação do bico folha também serve pra gente fazer o arremate em volta do bolo. Eu sou assim, eu não gosto do bolo sem arremate. Eu acho que os detalhes com bico é muito importante no acabamento. Eu sou fã de bolo, assim, bem acabado, bem decorado, com trabalho com bico. Acho que isso torna o diferencial do trabalho de cada confeiteiro, né? E esse sim, agora é o bico chuveirinho. Eu chamo de chuveirinho, mas ele tem vários nomes aí. Mas ele parece um chuveirinho, ou graminha, né? E olha só como é lindinho. Ele vai apertando, e tem vários tamanhos, né? Que eu tô usando um pequeno. Não me recordo a numeração dele. Mas fica fofinho o bolo, né? Esse bolo ele vai ter um trabalho de bico, mas vai ter também um topper pra colocar. Então, ele não é só as decorações com chantininho. Ele tem esses dois tipos de decoração. Então, eu tive que pensar num jeito que tudo se destacasse sem uma decoração comprometer a outra, né? E agora, a gente vai pro bolo de cima. Na verdade, ainda vou acabar o arremate desse aí. Como eu falei, eu gosto de arrematar as quinas. Por mais que tenha ficado retinho, eu gosto de fazer um detalhe. Gosto muito desse técnica assim. Olha de pertinho como que é legal. Aí eu até peguei uma pitanguinha menor. Bem pequenininha, acho que é 16. Inclinei e olha como que vai ficando um trabalho delicadíssimo. Bem, mostra que a gente põe amor no que faz, né? E o cliente se encanta com os detalhes. A gente dedica um pouco mais, faz os arremates, o acabamento. Eu entendo assim, cada um tem um estilo e um gosto. Mas quando eu faço essas partes, eu acho que é como se eu não fizesse, é como se eu tivesse feito uma costura sem acabamento na roupa. Agora eu vou voltar aplicando umas rosetas. E tudo assim foi no tom, uma paleta bem suave, porque a criança era pequena. E vou preenchendo alguns lugares que eu acho que necessita ter ainda detalhes. Para não demorar tanto em cortar um pouco o vídeo, eu vou dar uma aceleradinha. Acho que o que precisava de falar eu já falei. Acho que eu só não falei, por exemplo, que o bolo rende, se eu não falei, eu falo agora, 50 fatias, tem aproximadamente 5 quilos. O andar de baixo, 25 centímetros de diâmetro por 10 de altura, e o de cima, 15 de diâmetro por 10 de altura. Eu trabalhando com a massa pão de ló e o acabamento de chantininho. Agora é só mesmo a finalização, os detalhes. E eu já vou pôr os apliques, né, dos topperzinhos para colocar. Então, tinha borboletinhas, a idade da criança e algumas florzinhas que eu coloquei espetadinha como se estivesse no arranjo. E também passarinhos, coruja, coisas de jardim mesmo. Particularmente, eu achei muito fofo, muito lindo. Adoro ter um jardim. Acho encantador. Sai desses temas, né? Tudo de personagem, de televisão. Então, a natureza, é uma coisa bem real, né? Eu sempre escolho o lado que vai ser a minha frente do bolo, onde eu julgo que meu acabamento ficou melhor, e posiciono na minha frente para colocar os detalhes, né? A Joaninha sentadinha debaixo das flores aí, ficou muito fofo. Me conta aí o que você gostou. Dá um like aí pra mim, segue e compartilha com quem você acha que gostaria desse bolo. Se você fizer, me marque lá no Instagram.